Não restam dúvidas de que a escravidão foi um dos acontecimentos mais tristes já vividos na história, e um dos temas mais complexos e delicados desde sempre. Nessa época, várias atrocidades aconteceram, e é bem provável que algumas coisas nunca serão descobertas. Porém, justamente nesse mesmo período, no século XVIII e XIX, aqui no Brasil, aconteciam um dos capítulos pouco citados da escravidão. Um deles, por exemplo, é que os escravos que conseguiam fugir de seus donos geralmente eram difíceis de rastrear e muito perigosos para se aproximar e capturar. Mas os donos de escravos, na época, criaram uma técnica para isso. Eles começaram a criar cães extremamente ferozes com o intuito de rastrear, atacar e capturar o escravo fugitivo. Em muitos casos, eles nem faziam questão de trazer o escravo de volta. Apenas permitiam que os cães matassem violentamente os escravos fugitivos. Porém, existiam aqueles que eram separados dos demais escravos, com um outro objetivo. Os mais fortes e saudáveis eram cuidadosamente escolhidos a dedo, e não sofriam tanto quanto os demais escravos. Tudo isso porque o escravo separado não podia de forma alguma danificar a sua saúde, pois seria justamente ela a responsável para aumentar a quantidade de escravos de seu dono, o que o deixaria ainda mais rico e famoso na época. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Mussato e no vídeo de hoje eu vou te mostrar com detalhes como era feita a reprodução dos escravos antigamente, e também a história curiosa de um dos escravos na época que se tornou uma verdadeira máquina de fazer filhos, considerado o maior reprodutor de escravos do Brasil. E olha, eu posso te garantir que você vai se surpreender com a quantidade absurda de filhos que esse escravo reproduziu. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, se não for um inscrito, corre aqui, se inscreve e ative o sininho. Antigamente, aqui no Brasil, a mão de obra escrava era usada em grandes quantidades, principalmente na produção de açúcar em fazendas de café, que na época eram as principais atividades que moviam o Brasil colônia. Os portugueses traziam os escravos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava, na região nordeste do Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro dos escravos comuns. Além disso, o transporte desses escravos para o Brasil eram feitos através de navios negreiros. Muitos acabavam morrendo antes mesmo de chegar ao Brasil, ao qual eram deixados para trás em alto mar. Já os que chegavam às fazendas de açúcar ou minas de ouro, a partir do século XVIII, eram tratados da pior forma possível, muitas vezes com trabalho excessivo de sol a sol, recebendo uma má alimentação. A maioria dos escravos na época usavam roupas tão precárias que podiam ser confundidas como trapos. E os filhos que nasciam dentro da fazenda eram também propriedade desse mesmo patrão. Mas em 1871, essa lei que o patrão exercia sobre os filhos dos escravos chegou ao fim. Com a chegada do ventre livre, todas as crianças que nascessem dali em diante estavam completamente livres. Mas, antes dessa lei, a situação era bem diferente. Os patrões na época sabiam que iriam exercer poder sobre toda criança nascida em sua propriedade. Pensando nisso, os patrões realizavam de forma forçada a reprodução de escravos, que funcionava dessa forma. Logo que chegavam às terras, eram observados os homens que tinham mais características físicas boas e uma estrutura mais robusta, como altura, tamanho das mãos, estrutura física e força bruta. Logo após essa seleção, esse escravo era separado dos demais e era intitulado o escravo reprodutor da fazenda. Em alguns casos, existiam não só um, mas vários reprodutores. Além de serem analisados, as mulheres também eram cuidadosamente separadas, juntamente também o histórico dessa mulher, para que a escrava gerasse um filho com um bom físico para o trabalho escravo. Tudo tinha que estar perfeitamente em dia. Além de ambos estarem em um ótimo físico, a saúde também precisava estar perfeita. Os escravos reprodutores não tinham o poder de escolher com quem iriam se deitar, e muitas das vezes acabavam se deitando com filhas de amigos e até mesmo esposas de outros escravos da fazenda, de forma forçada. As mulheres mal se recuperavam de sua gravidez e logo o patrão ordenava que o escravo reprodutor novamente fosse se relacionar com ela. Tudo isso com um único objetivo: aumentar a quantidade de empregados na fazenda. Depois de adultos, a maioria iam para o trabalho de sol a sol, mas alguns não ficavam na fazenda e eram vendidos a outros senhores.
Os filhos nascidos de um escravo reprodutor e de uma escrava cuidadosamente separada eram apresentados lado a lado, mostrando a genética desse jovem escravo e seu potencial futuro. Essa prática era tão utilizada antigamente que existiam relatos que ela foi realizada em várias partes do mundo. Em outros locais, fora do Brasil, fazendas inteiras eram dedicadas somente na reprodução, dia após dia. Aqui no Brasil, os chamados escravos reprodutores tinham uma certa regalia e não participavam do trabalho árduo nas fazendas. E na maioria das vezes, a alimentação de um escravo reprodutor na época era especial e diferente dos demais escravos. Tudo isso com um único objetivo: fazer com que o escravo pudesse reproduzir cada vez mais. Mas justamente nessa época surgiu um escravo que foi considerado uma máquina de fazer filhos, chamado Pata Seca. Pata Seca viveu por muitos anos em uma fazenda chamada de São Carlos, no interior de São Paulo. Roque José Lourenço, o Pata Seca, como era conhecido, nasceu em Sorocaba no ano de 1827 e foi comprado em uma feira local. Uma das principais características de Pata Seca era a sua altura. O escravo tinha incríveis 2,18 metros e naquele tempo havia um mito de que os homens altos e com canelas finas tinham maior tendência de gerarem filhos homens. Logo que chegou na propriedade, já foi cuidadosamente separado. Roque também era muito inteligente e muito obediente, o que lhe dava uma certa vantagem na frente dos demais. Por seu físico extremamente alto, Roque, o Pata Seca, foi separado como escravo reprodutor, sendo retirado imediatamente do trabalho braçal. Pata Seca, além de reprodutor, também era responsável por cuidar dos cavalos da fazenda. Além disso, ele também foi encarregado de percorrer todos os dias 30 quilômetros de cavalo, para buscar correspondências de seu senhor. Porém, seu principal objetivo na fazenda era reproduzir, e disso ele fez muito bem. Acredita-se que pelo menos 30% da população do vilarejo de Santa Eudóxia seja descendentes de Pata Seca. Alguns documentos encontrados no interior de São Paulo revelam a quantidade de filhos que Pata Seca reproduziu. Ao todo, foram mais de 250 filhos vindos diretamente de Roque José Florencio. Esses números estariam contabilizados em um antigo livro da fazenda. Nessas idas e voltas a cavalo que Pata Seca realizava para o seu senhor, ele acabou conhecendo Palmira, uma moça da cidade com a qual se casou. Na garupa do cavalo, ela foi levada para o sítio de seu senhor. Chegando lá, eles foram agraciados pelo fazendeiro com 20 alqueires de terra, onde construíram uma casa e tiveram 9 filhos. Mas tudo isso com uma condição: Pata Seca ainda tinha que continuar com seu trabalho de escravo reprodutor. E foi justamente isso que aconteceu. Apesar da posse, o casal não tinha dinheiro suficiente para cercar o terreno. E com isso, acabaram perdendo parte do lote para os seus vizinhos. Mesmo assim, isso não impediu Pata Seca, sua esposa e seus 9 filhos de criarem galinhas e vendessem seus ovos e cultivassem mandioca e abobrinha, e vendessem na região. Pata Seca teria exercido essas funções até o fim de sua vida, em 1958, quando chegou aos 130 anos de idade. A certidão de óbito registrada em São Carlos mostra claramente a data de sua morte. Pata Seca era apenas um dos vários outros reprodutores que existiam na época da escravidão. Muitos outros eram separados e selecionados pelos seus senhores, com um único objetivo: reproduzir. Os relatos que sobram hoje são contados por familiares e idosos que acompanharam o fim dessa época. Seja como for, a maioria desses reprodutores sequer conheceram seus filhos. Muitos eram enviados fora das fazendas, como já foi dito, e nunca mais eram vistos. Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscrever aqui no canal. Até mais!